última reflexão do semestre, né, com o assunto que todo mundo já conhece, mas talvez tenha alguma coisa nova que a gente possa aproveitar ou aprender, ou até criar mais dúvidas, porque realmente é um assunto que parece que está tudo certo, de repente, opa, acho que não está, acho que não entendi. De qualquer forma, nós vamos tentar fazer alguma coisa baseado, a maioria da fala hoje vai ser, obviamente, na doutrina, né? Vai ter quase nada de filosofia, ou de filósofos, porque de filosofia sempre tem. Todo mundo está vendo? Sim, Miriam. Estamos vendo. Então, será que não está dando certo isso aqui? Não sei. Ah, eu. Bom, então a pergunta é, né, se existe fatalismo ou fatalidade para o espírita? Se nós achamos que existe fatalidade para aqueles que professam o espiritismo, né? E aí nós vamos estudar e vamos ver como é que o espiritismo entende a fatalidade, né? E aí, nessa pergunta de 872 do Livro dos Espíritos, é uma pergunta longa, que o Kardec fala da fatalidade. E ele vai dizer que a fatalidade realmente não é uma palavra vã, sem significado, né? Existe no tocante à posição que o ser humano ocupa na Terra e as funções que nela desempenha, como consequência da escolha que o seu espírito fez de o colocar em regime de prova, expiação ou missão. Então, a fatalidade, nessa pergunta, nessa explicação de Kardec, ela está relacionada com o nosso plano reencarnatório, certo? Com as escolhas que a gente faz no nosso plano reencarnatório. E aí a questão do livre-arbítrio, né, que também é um atributo do espírito, nós temos o poder de escolha, né? A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o ser humano não é fatalmente conduzido ao mal. Ninguém veio aqui para praticar o mal. E ninguém está fadado a praticar o mal. E por isso a palavra fatalmente. Os atos que pratica não estavam escritos antecipadamente. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Tudo depende do livre-arbítrio, da escolha das provas, né, que a gente faz antes de reencarnar. São provas de expiação ou provas ou expiação. Eu não pus missão aqui, porque não é o caso, ninguém aqui, de uma certa forma, de nós aqui está em missão nenhuma, a não ser a missão de fazer o bem, né? E as provas ou expiações, quando a gente vai escolher, nós vamos escolher o meio que a gente vai reencarnar, as circunstâncias que nós vamos reencarnar. Isso é uma coisa que é feita escolha e depois que reencarna não dá para mudar no sentido que eu não posso, por exemplo, mudar o fato de que eu nasci no Brasil. Eu posso ter uma nova nacionalidade, mas eu nasci no Brasil. Isso não dá para mudar, certo? Também não dá para mudar os pais que eu tenho. Esses meus pais são os meus pais nesta encarnação. Eu não posso mudar de pais, né? De mãe e de pai. Então, isso é uma coisa certa, né? Que poderia ser tratado como um fatalismo, né? Porque não pode ser mudado. O livre-arbítrio, que é um atributo do espírito, né? Nós temos o livre-arbítrio tanto na erraticidade quanto na existência corporal. Então, enquanto nós estamos na erraticidade, nós podemos estudar, analisar as encarnações anteriores, fazer uma série de estudos
para depois fazer novas escolhas para uma nova vida, certo? E tanto lá quanto cá, o livre-arbítrio, sendo atributo do espírito, ele vai exercer nas duas vidas, certo? E por eu ter o livre-arbítrio, eu posso tanto ceder quanto resistir a solicitações que voluntariamente eu me submeto, certo? Se eu escolher um ambiente de crime, para eu nascer num ambiente de crime, ou um ambiente ruim, eu escolhi talvez pelo fato de eu fazer o esforço de não ceder ao crime, resistir ao crime para poder melhorar a questão espiritual e a questão moral. Então, pelo livre-arbítrio, eu cedo à tentação ou não. Eu resisto à tentação. Então, a gente vai percebendo que fatalidade ela vai existir naquilo que eu não posso mudar. O que eu posso mudar não é fatalidade. Então, a educação, né? A educação, qualquer tipo de educação, contanto que ela seja para o bem, corrige as más tendências, a tarefa que executará utilmente quando tiver aprofundado o estudo da natureza moral, que eu falei antes. Quando a gente está tanto na erraticidade quanto aqui, nós estudamos com o propósito de aprofundar o estudo da natureza moral, daquilo que eu preciso Vai deitar na caminha. e necessito fazer, certo? Aquilo que me é necessário fazer, né? O conhecimento das leis morais, e é um conhecimento aprofundado de realmente entender as leis morais. Não é que a gente vai praticá-las logo de cara, mas a gente precisa entender pelo menos. Pelo conhecimento, pela educação do espírito, a gente modifica a inteligência. Essa inteligência no sentido de conhecimento, de aquilo que eu conheço, aquilo que eu posso modificar. Através do livre-arbítrio, nós podemos praticamente modificar quase tudo, né? O temperamento pelos bons hábitos de vida, né? Todo mundo pode modificar o seu temperamento. Basta o esforço e o entendimento e o estudo da situação de conhece-te a ti mesmo, como está lá na 999, né? E aí o espírito liberto da matéria, ele escolhe nas suas existências corpóreas futuras de acordo com a sua capacidade de conhecimento, com o seu grau de perfeição. Por isso que é importante a gente estar sempre pensando naquilo que vai escolher, certo? Porque as escolhas de ontem influenciam as escolhas de hoje e influenciarão as escolhas de amanhã. A liberdade não é anulada durante a reencarnação, pelo contrário. Nós temos o livre-arbítrio do lado de lá, mas também temos do lado de cá. O corpo vai cercear uma parte desse livre-arbítrio, porque nós temos a matéria e a matéria limita. Ela reduz a visão, né? Nós temos a visão reduzida daquilo que somos. Sabemos que somos espíritos, mas e aí? Né? Somos imortais? Somos imortais. Mas a matéria reduz. Quando a gente desencarna, é óbvio, a visão aumenta, amplia, porque aí nós temos noção exatamente daquilo que nós somos, daquilo que nós fizemos e daquilo que nós podemos melhorar. Como eu falei, o espírito pode sucumbir ou não nas provas que ele mesmo escolhe. Essas provas escolhidas, elas são irreversíveis, como a gente vê mais para frente. Uma vez escolhida, isso está em Platão, está na Revista Espírita e está no Livro dos Espíritos. Kardec, quando fez aquele item lá, aquele capítulo item da escolha das provas, ele leu Platão, certo? Platão tem isso lá no livro A República, tem uma parte lá no livro 10, e Platão diz lá que Deus não interfere nas nossas escolhas. Nós escolhemos as nossas próprias provas.
Aí na 337, a união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus. E aqui tem uma outra questão, né? Já que nós escolhemos as nossas provas, e como foi dito antes, o espírito escolhe de acordo com o seu grau de conhecimento ou perfeição. No entanto, nós temos espíritos que ainda não têm essa possibilidade de escolher o próprio corpo para uma encarnação, muito menos as provas. E aí a resposta é: o corpo pode ser imposto, certo? Pode ser determinado. Da mesma maneira que as diversas provas a prestar, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer a escolha com conhecimento de causa. No entanto, mesmo que a escolha seja feita por outro, essa escolha não pode ser modificada, ela é irreversível. Não tem como modificar o nosso plano de reencarnatório. Uma vez feito, está feito. Por isso que ele sabe com que escolhe. Como a expiação, o espírito pode ser constrangido, né? Imposto a ele, porque ele não tem capacidade de escolha ainda, pelo seu grau de evolução. Ao unir-se um corpo de certa criança que, pelo seu nascimento e pelas condições que terá no mundo, poderá tornar-se para ele uma aprovação. Certo? Então, existe a possibilidade dessa imposição de um corpo, porque ele não consegue. E, ao mesmo tempo que tem a imposição do corpo, também pode ter a imposição das provas, desde que o espírito não tenha a mínima capacidade de escolha ou de fazer as suas próprias escolhas. Então, aí seria o quê? Uma determinação. E é óbvio, né? Nós sabemos que essas escolhas que são determinadas, elas são escolhas realmente extremamente simples, já que o espírito é quase que incapacitado de fazer as coisas. Se a gente tivesse ausência do livre-arbítrio, né? Se não existisse o livre-arbítrio, no sentido de pode fazer o que bem entende ou não pode, a gente não faz, não tem culpa pelo mal que faz, né? Não tem. Ou tudo é determinado, não tem mérito pelo bem que faz, equipara-se aos animais, porque não tem raciocínio, não tem escolha, não tem nada, o animal não escolhe, ele tem somente o instinto, ele se abdica do uso da razão. No entanto, mesmo abdicado do uso da razão, nós ainda continuamos, o espírito ainda é de um corpo humano, né? A fatalidade, como é vulgar entendido, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Vulgarmente entendida. É o que o pessoal que não tem o estudo, que não tem uma preparação, trata a palavra fatalidade de uma forma diferente daquela que nós entendemos. Acha que tudo está determinado na vida, não importa a, a situação e que isso é irrevogável. Como eu disse antes, não é irrevogável no sentido de que nós temos o livre-arbítrio, certo? Se a gente não tem o livre-arbítrio, nós somos uma máquina destituída de vontade, né? Não tem o livre-arbítrio, não tem o que escolher. Qual é a utilidade da inteligência se tudo está pronto e determinado? Destruição total da liberdade moral. Não há crimes, não há bem, não há nada, não há virtude, não há vício. Negação da lei do progresso, pois espera que tudo dá sorte e não faz nada para melhorar a condição da vida, e a vida se torna o quê? Monótona e invariável. Porque se não tem o livre-arbítrio, nós somos que nem os animais. Os animais não têm o livre-arbítrio, eles têm instinto. Mas eles não pensam para fazer as coisas. Tudo bem? Nessa pergunta, como eu já falei antes, né? A 872 ela é longa. Kardec vai dizer: a fatalidade não é, contudo, uma palavra vã, como eu disse lá no início, né? Existe no tocante à posição que o ser humano ocupa na Terra. Essa é a parte principal que o Espiritismo chama de fatalidade, né? Que família que eu vim, que país que eu escolhi, o que meio ambiente que eu escolhi, é tudo escolha.
né? Que tipo de vida que eu quero ter, quais são as provas que eu vou fazer. Isso é fatalidade, mas não é sentido de fatalidade de coisa ruim. É fatalidade que eu escolhi e é irreversível. Eu não posso mudar essa escolha. Essa escolha, ela fica. Eu só tenho que viver ao redor ou contornando essa escolha da melhor maneira possível para que eu consiga realmente superar ou fazer as minhas provas a contendo, da maneira como eu pensei antes de reencarnar. Então, essa é a ideia de fatalidade do Espiritismo. É fatalmente sujeito a todas as dificuldades dessa existência, a todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Nós carregamos em nós tendências boas e más. Isso também é uma espécie de fatalidade, mas aqui eu posso mudar. Eu tenho isso porque eu adquiri de vivências anteriores, mas se eu trabalhar com esforço e vontade, eu mudo as minhas tendências. As tendências más passam a ser, como é que é? Deixam de existir e eu vou cultivar só as tendências boas. É aí que a fatalidade termina, porque dependendo da vontade de ceder ou não a essas tendências, eu posso mudar. Esse é o nosso trabalho quando estamos aqui. É tentar eliminar os maus hábitos e adquirir bons hábitos. E isso eu faço através do esforço e da vontade. A fatalidade existe no momento que eu trago ela para uma nova reencarnação, mas eu posso mudar. Tudo bem? O detalhe dos acontecimentos está subordinado à circunstância que ele mesmo provoca, pelos seus atos e sobre os quais podem influenciar os espíritos pelos pensamentos que lhe sugerem. Né? Eu estou subordinada a determinadas circunstâncias, que eu também posso mudar. Depende também dos pensamentos que eu tenho e de quais os avisos que eu vou ouvir, ou inspirações que eu vou ouvir. Se eu vou ouvir inspirações boas ou inspirações ruins. Depende da minha frequência de pensamento, aonde que eu estou. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? A sua influência é maior do que se supõe. Frequentemente são eles que vos dirigem, certo? Então, eu escolho o ambiente e tudo. Nesse ambiente que eu estou, eu vou ver se eu sucumbo ou se eu resisto. E aí, entre sucumbir e resistir, depende de quem que eu vou ouvir, como Kardec fala, né? A fatalidade existe para o espírita, a escolha das provas é irrevogável, né? O resultado dos acontecimentos pode ser modificado por causa do esforço que eu faço para modificar, para me tornar o espírito melhor, através do conhecimento, através das boas ações, através de ouvir os bons conselhos, através das boas leituras, através dos bons diálogos. A prudência. Tá? Nós temos um grande filósofo para o qual a prudência é uma das virtudes mais importantes, que é o Aristóteles. Né? Tem lá dos gregos, se você for prudente, você está no caminho do meio. A virtude está no meio. A fatalidade nunca está, aliás, nunca está nos atos da vida moral. Essa é uma frase que Kardec coloca naquela pergunta 872, que a fatalidade nunca está nos atos da vida moral. Ela está nos atos da vida física. Né? Não pode, onde eu nasci, os pais que eu tenho, os irmãos que eu tenho, etc. A vida moral, não. Por quê? Porque eu tenho o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, eu faço as escolhas. E as escolhas implicam na moral. Por isso que ela nunca está na vida moral. Não tem nada determinado, não tem nada de fatalismo na vida moral. Na vida física, sim, uma doença é fatal, é um fatalismo. Se eu escolhi a prova, eu não posso mudar aquela doença. Então,
Nesta vida, ela é fatal. Mas eu posso encarar a doença com revolta ou com resignação. A escolha é minha. É o sofrer bem ou o mal sofrer. É na morte que o ser humano está submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade. Por quê? Não pode fugir ao decreto que fixa a data e o gênero de acontecimento que finalizará a sua existência. Quando a gente faz o plano, aí já a gente fixa o gênero e a data da morte. A gente vai ver bem extensamente isso aí. Isso aí eu não posso mudar. Se bem que tem muitos espíritas que falam que, né, foi prolongado. Pode ser? Há possibilidade? Ah, desde que Deus permita. Né? Mas é questionável, né? É debatível, porque Kardec fala várias vezes, tanto na Revista Espírita como no Livro dos Espíritos, que quando se faz o plano, já faz ele o começo, meio e fim. Por isso que ele fala, não pode fugir ao decreto que fixa a data e o gênero do acontecimento que vai finalizar a existência. Pelo que a gente entende, eu escolho o tipo de morte que eu quero ter. Então, isso já é uma fatalidade. Fala, Arvete. Posso fazer uma questão aqui, né? E o suicida que põe fim à sua existência? Foi a Não é escolha uma dele. fatalidade, né? Depende, né? Ninguém vem aqui para se suicidar, É, certo? Então ele tem que resistir. Se ele escolher uma prova ao qual ele procura morrer naturalmente, mas se ele tem a tendência suicida, é nessa tendência que ele tem que resistir. Entendeu? Como eu disse antes, nós temos tendências. Todos nós temos tendências. E são as tendências más que nós temos que resistir. Ele pode ter escolhido um tipo de vida no qual ajudaria ele, uma família, etc., que evitasse esse tipo de fim, vamos dizer. No entanto, se ele tem uma tendência muito forte, porque ele teve várias encarnações que ele cometeu o mesmo ato, é difícil para ele resistir, mas ele pode resistir. Mas ele pode não resistir. Então, aí ele não usa da prudência, porque também é uma tendência muito forte, e para ele ainda não deu ainda essa força de resistir à tendência. Por isso que ele fala lá no começo que depende do quê? Do seu nível, do seu grau de perfeição. E isso é para tudo, entendeu? Não é nem só para o suicida, é para todos nós, qualquer tipo. Se eu sou uma pessoa imprudente, eu posso abreviar a minha morte pela própria imprudência, entendeu? Foi uma escolha que eu fiz, então eu não cumpri aquele plano feito. Nós temos ideia agora, para nós mesmos, a gente pensar que eu estou cumprindo o plano que eu fiz? Não tenho a menor ideia. Eu espero que sim. Porque a gente está tentando entender, estudar e fazer o bem. Mas todo mundo tem os seus complicamentos, né? Complicações. Culpar os responsáveis por ter sido criado dessa forma sem considerar as tendências, entendeu? Nós temos que considerar as tendências. Eu não posso culpar os outros porque eu sou assim ou assado. Não, são tendências minhas que eu ainda não sei dominar. São as paixões, né? São as paixões de Descartes. Tudo bem? E nós temos, o que vai importar? Vai importar o lado moral. É o lado moral que a gente tem que construir e melhorar, mas para construir e melhorar eu preciso do intelectual. Eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso compreender, entendeu?
E esse entender, estudar, compreender não é academicamente falando, porque nós temos vários tipos de entendimento, né? As pessoas têm uma intuição ou uma inspiração que pode ser melhor do que um estudo acadêmico. Responsabilidade pelos atos. Não vou culpar o outro por aquilo que eu fiz. Cede a más sugestões que vêm de fora, aos maus conselhos, se deixa arrastar pelo mau caminho ou por um caminho equivocado. Mas ele pode resistir às tentações, né? Lutar contra a própria natureza é improdutivo. Qual é a nossa natureza? A natureza nossa é boa, a essência é boa. A essência é perfeita. Mas nós ficamos brigando conosco mesmo. Por quê? Porque a gente tem a tendência ainda, pelo grau de evolução que estamos neste planeta, a fazer briga, discutir por bobagem, inveja, raiva e por aí vai. Tudo isso é lutar contra a própria natureza. Não existe tentações irresistíveis. Está lá no livro dos Espíritos, né? O que falta é esforço e vontade. O uso da vontade de poder, né? Essa vontade que é atributo do Espírito, que tem que ser desenvolvida, que tem que ser alimentada. Não deixar cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Está lá no Pai Nosso, né? Nós temos que fazer isso, não deixar cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Seguir o caminho do quê? Da resistência às tentações. E aí, na Revista Espírita, né, de março de 1858, tem lá um texto que fala da fatalidade e são perguntas que fazem para São Luís a respeito da fatalidade. Então, ele tem um texto, uma carta, que Kardec recebe, e depois que eu vou ler um pedaço dessa carta, até vou ler o texto inteiro. Depois que ele lê essa carta, ele vai fazer as perguntas para o São Luís para poder esclarecer melhor, né? E esse texto, aquela carta, ele fala: em setembro último, um barco ligeiro fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende foi surpreendido por um temporal durante a noite. O barco virou e pereceram 4 dos 8 homens que compunham a tripulação. Os outros 4, em cujo número eu me achava, quer dizer, ele sobreviveu, conseguiram manter-se sobre a quilha, boiando em algum pedaço de madeira, alguma coisa. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão a morte, que se nos afigurava inevitável, né? Na posição que eles estavam, boiando lá, grudado num pedaço de madeira que fosse, né? E da qual já nos sentíamos todas as angústias. No entanto, ao romper do dia, o vento nos empurrou para a costa e pudemos ganhar a terra a nado. Uma coisa que todo mundo estava pensando que seria inevitável, não era. Então, não era fatal. Então, a gente tem que sempre pensar que há sempre uma possibilidade. Por isso que o fatalismo é uma coisa discutível para o espírita. Há sempre uma possibilidade. A única coisa que é fatal é aquilo que a gente escolhe. Onde é que eu estou? Onde é que eu nasci? Que família que eu nasci? Que país que eu nasci? Isso não dá para mudar. O resto dá. Porque nesse perigo, igual para todos, apenas 4 sucumbiram. E eram 8, 4 morreram, 4 ficaram lá. Note que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo de um perigo tão iminente. E mais ou menos nas mesmas condições. Então, ele já tinha escapado desses perigos umas 6 ou 7 vezes. Sou realmente levado a pensar que mão invisível me protege. Certo? Que fiz eu para isso? Não sei muito. Sou uma criatura sem importância e sem utilidade neste mundo. E não me gabo de valer mais do que os outros. Longe disto. Entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtude angélica,
e uma venerável irmã da congregação de São Vicente de Paula, que ia cumprir santa missão na caridade cristã. Parece que a fatalidade representa um papel em meu destino. Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Né? Tinha espírito ali? Ou eles não se estavam lá juntos, os quatro, por algum motivo? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito? Esses espíritos que ele fala são os espíritos desencarnados que estavam junto com eles naquela situação. Perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam. Se naquele momento, como 4 morreram, 4 ficaram vivos, foram eles que contornaram a situação para que os 4 não morressem? É isso que ele está querendo saber. Já que ele passou por esses perigos várias vezes. E aí vão fazer as perguntas para o São Luís, né? E a primeira pergunta. O A primeira. desastre, que nem o desastre do. Qualquer desastre, né, Davi? Está sem som. Só sobrou um, entendeu? Morreram Sim. 230 pessoas, uma coisa assim, só sobrou um. Por quê? Então, vamos ver se a gente consegue descobrir. Entendeu? Quando o perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando ele escapa, é outro espírito que desvia, certo? Então, ele está perguntando se tem espírito envolvido nisso, se é um que leva ao perigo e o outro que faz com que ele escape do perigo. E aí São Luís vai responder: quando um espírito se encarna, qualquer um de nós aqui escolhe uma prova. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar, não pode mudar, porque foi uma escolha de prova. Lembra que eu falei? A escolha é irreversível, desde que ele se submeteu. Falo das provas físicas. Kardec faz questão de... Porque o fatalismo não implica nas provas morais, ele implica na prova física. Conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre livre de suportar ou rejeitar a prova. Né? Ou eu aceito, ou eu brigo com ela. Vendo-o fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar a sua vontade. O bom espírito, ele vem, sustenta, aconselha, mas ele não fala, faça isso ou faça aquilo. Ele não pode fazer isso. A escolha tem que ser do próprio fulano que está na prova. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe o exagero e o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo. Mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrada. É aqui que eu tenho que resistir ou ceder, certo? Porque se eu for ouvir o espírito inferior, eu vou ceder a um mau conselho. Se eu não ouvir, então eu vou superar a prova. Tudo bem? Dá para entender? A resposta de São Luís? Aí a outra pergunta. Quando o homem está na iminência de ser vítima de um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um mau espírito que provoca tal acidente, do qual, de algum modo, é a causa, e no caso em que escape do perigo, se é um bom espírito que vem em seu auxílio. É a mesma situação anterior, certo? Os bons e maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons e maus, segundo a sua natureza. O acidente está marcado no destino do homem, pela escolha que ele fez. Quando a tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Certo? Quando a tua vida é posta em perigo, é sinal de que tu mesmo desejaste, a fim de que te desviares do mal e te tornares melhor. Que é o perigo é uma prova. Eu desejei esse perigo, essa prova,
para poder superar e me tornar uma pessoa melhor, certo? Quando escapas ao perigo, ainda sob a influência do perigo que correstes, pensa mais ou menos, reflete sobre isso fortemente, conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. É quando a gente fala que aquilo que aconteceu não é erro, é aprendizado. Eu vou refletir sobre aquela situação para poder aprender com ela e me tornar uma pessoa melhor e não cometer o mesmo erro de novo. Tudo bem? Então nunca é fatalidade. É sempre questão de escolha. A fatalidade era o acidente que ele tinha que sofrer. Sobrevindo o mau espírito, e digo mal subentendendo o mal que nele ainda existe, né? Ele não vai ser mal eternamente. Pensas que igualmente escaparás a outros perigos e novamente te integrarás tuas paixões desenfreadas. Se eu não entender aquilo como aprendizado, entender isso de uma forma diferente, eu vou então eu posso cometer novamente o mesmo erro, porque as minhas paixões estão desenfreadas. Tudo bem? Alguém queria fazer uma pergunta aí que eu não sei quem é. Ô, Miriam, não sei se não me respondeu, só uma colocação. Por exemplo, muitas pessoas escolhem esportes radicais e perigosíssimos, ou aventuras também que podem correr um perigo, né? E ela é ciente disso, porque quando a gente sabe, por exemplo, determinadas lutas que você pode ter problemas sérios, né? Tantas coisas que a gente sabe, né? Não é porque isso é uma profissão que a gente não pode comentar. É uma profissão, é uma escolha, mas é radical, né? Então, esportes que podem trazer perigo e correm o risco. É o livre-arbítrio deles de escolherem isso aí também, mas serão responsáveis. Justamente, ou mesmo um simples passeio onde eu não tomo cuidado. Aqui, por exemplo, eu tenho bastante mato, eu tenho que, se eu quero ir em algum lugar, eu vou ter que tomar muito cuidado, porque tem muita cobra, tem muito, sabe? Então, se eu não tomar displicente, qualquer coisa, eu vou ser responsável por isso. Por que você não olhou? Por que você não foi preparado? Né? Porque, então, tantas coisas, né? Escolha de certas situações, né? Nós fazemos. Sim. É uma escolha que você faz de um esporte radical ou de outra coisa. Se você sabe do perigo do esporte, você fez a escolha. Então, você sabe o perigo que você está correndo. Certo? É o tal da falta de prudência, ou seria a imprudência. E não será fatalidade, porque E não será fatalidade. a Não é minha hora, o meu fatalidade. dia é em outra época, Não. outro tempo, mas eu escolhi isso, estou sujeito. Sim. Escolhi estar sujeito a morrer, a desencarnar pela própria imprudência. Então, você não conseguiu cumprir o seu plano. Porque você tem essa tendência de, de, porque quem escolhe um esporte radical, ele tem uma tendência X, ele acha que ele pode, ele quer desafiar a natureza, quer desafiar a própria natureza, então é uma espécie de orgulho, uma espécie de poder, uma série de coisas, entendeu? Pode ser isso, são possibilidades. Então você sabe do risco que você vai correr. E não é fatalidade. Tudo bem? A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais, de novo físicos, de nossa vida seria, então, um efeito do nosso livre-arbítrio? Tematicamente, é isso que você acabou de dizer, Francisco. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida seria, então, o efeito do nosso livre-arbítrio, da minha escolha? Tu mesmo escolheste as tuas provas,
Você é que escolhe, você é que faz o seu caminho. Quanto mais rude for e melhor suportares, tanto mais te elevas, né? Se eu suportar a prova ah, com resignação. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos, que ficam estacionários, né? Aqueles que não fazem muita coisa, só ficam aproveitando a vida e não produzem, né? Assim, o número dos infortunados ultrapassa muito o dos felizes deste mundo. De vez que, em geral, os espíritos escolhem a prova que lhes dê mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Além disso, mesmo a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando não o seja por meio da dor. Todos nós temos problemas. Não escapa ninguém, certo? Então, tudo vai depender do livre-arbítrio. Quarta, compreendemos perfeitamente tal doutrina, mas isso não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, a ponte desmorona. Quem levou o homem a passar por essa ponte? Né? Foi o acaso? Não, porque o acaso não existe, a gente vai ver. Quando o homem passa por uma ponte que deve cair, não é um espírito que o impele, é um instinto do seu destino que o leva para ela. Se ele tiver que morrer ou desencarnar naquela desmoronamento de ponte, ele próprio, por instinto, vai seguir aquele caminho, porque faz parte do momento da morte que ele escolheu. Ele escolheu morrer no desmoronamento da ponte. Tem uma outra passagem na Revista Espírita, deixa eu elaborar aqui, ela é um pouco complicada, depois se eu lembrar direito eu falo. Quem faz a ponte desmoronar? As circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá de preferência à intuição espiritual. Certo? Se ele tiver que, ele vai ser intuído a ir por aquele caminho, porque é aquele caminho que ele escolheu. Nós não sabemos qual é o nosso fim, aqui ninguém sabe como vai ser. Mas teremos uma intuição para isso. E é uma intuição espiritual. Assim, devendo desmoronar aquela ponte, tendo a água desajustada às pedras que a compõem, ou a ferrugem roído as correntes que a sustentam, o espírito, digamos, insinuará ao homem que passe por essa ponte, em vez de romper uma outra no momento em que ele passa. Certo? Há uma espécie de... Você tem a intuição de ir para aquele caminho. Lembrando que isso aí são respostas do São Luís, tá? Não é a Miriam dizendo. Resposta do São Luís na Revista Espírita. Ele está tentando explicar como é que as coisas funcionam. Aliás, tendes uma prova material do que digo, seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente. Isto é, as causas se ligam umas às outras e o reproduzem insensivelmente. Existem causas sericausais, né? Aquela ponte vai desmoronar por um motivo que lá está sem apoio, a areia foi embora, corroeu, sei lá, qualquer coisa. E existe o fato de que essa criatura escolheu morrer num desmoronamento de ponte. Essas duas séries causais, o espírito que tem a causa da sua escolha e a ponte que também vai desmoronar porque o tempo corroeu o suporte da ponte. Então as coisas se combinam. Tudo é bem engendrado.
E não é só na hora da morte, a gente percebe isso na nossa vida diária. Se nós olharmos, se a gente analisar, se a gente começar a pensar, se a gente não passar reto por cima das coisas sem pensar, nós vamos ver que a vida é extremamente engendrada. As coisas não acontecem soltas e nem por acaso. Elas estão sempre engendradas, ligadas numa série causal, diferentes séries causais que se combinam, que convergem para o mesmo caminho. Tomemos outro caso em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado dá-me um tiro. A bala apenas passa de raspão. Teria sido desviada por um bondoso espírito? Não. Não. Simplesmente o homem errou a mira. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que me parece confirmá-lo. Uma senhora sai de casa e segue pela avenida. Uma voz íntima lhe diz: volta para casa. Ela vacila. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes. Então ela volta, mas, refazendo-se, exclama: mas o que vim fazer em casa? Vou sair mesmo. Sem dúvida, isto é efeito da minha imaginação. Ela pensa que ela está imaginando coisa. Então retoma o caminho. Dados alguns passos, uma viga que tiravam de uma casa bate-lhe na cabeça e ela cai desacordada. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que lhe ia acontecer? Era um instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem essas características, são sempre vagos. Os pressentimentos são vagos. Mas era um instinto, só que ela não ouviu a voz do instinto. E aí ela voltou para casa, mas resolveu decidir, porque é imprudência. E a gente faz isso o tempo todo. Quem entendes por voz do instinto? Entendo que, antes de encarnar, seu espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Né? Nós sabemos das vidas passadas e da vida última aqui, e da situação que a gente se encontra. Quando essas fases têm um caráter essencial, ele conserva uma espécie de impressão no seu foro íntimo, e tal impressão, despertando ao aproximar-se um instante, torna-se pressentimento. Aí na 845. Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este ou mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no qual será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, nós podemos sempre usar a prudência, analisar os fatos e ver se aquilo que eu estou fazendo realmente é bom para mim. Alguém levantou a mão. Oi, Ai, pessoal, ei, Miriam, fui eu. estou vendo aqui, mas quem que é Sony, minha filha? É, Quem que é tá Sony? errado, né? É, tá sem renomear, porque eu reiniciei o Microsoft. Deixa eu te falar uma coisa. É, em cima do que a gente está vendo aqui, eu fico pensando naquela resposta, né, que os espíritos vos dirigem, Sim. né? Como que os espíritos podem nos dirigir se a gente tem o livre-arbítrio de escolher ou não, né? De aceitar ou não, né? Não seria uma fatalidade também? Não, aí vai depender de você resistir ou ceder. Por exemplo, como eu disse no slide anterior, se você, se o espírito é bom, ele vai te inspirar as coisas boas.
Só que ele não vai dizer para você faça isso ou aquilo. Ele pode dar inspiração. A escolha é sempre sua. E eu posso, como aquela senhora, ela não ouviu a inspiração. Ela voltou para a rua e levou uma pancada na cabeça. Ele não disse se ela morreu ou não. Não fala no texto. Mas ela não ouviu aquela inspiração. Ela ouviu, mas depois, quando ela chegou em casa, ela falou, mas eu estou imaginando coisa, eu vou sair de novo. Aí, quando ela sai, ela leva uma pancada na cabeça. Então, ela não tentou ouvir, mas não ouviu. Eu fico pensando, quando os espíritos dizem que eles vos dirigem, né? Às vezes muito mais do que imaginam, é, a escolha, claro, deve ter sido feita antes, né? Aí você estabelece a sintonia, né? Sim, é pela sintonia. É. E aí nessa sintonia os espíritos podem te dirigir ou não, né? Sim, porque vai. Porque senão era paradoxal, né? Você ia ficar Sim, longe da sua liberdade. Como é que o espírito pode me dirigir, né? Independentemente da minha vontade? se você está na vida normal, não precisa ser nem ser um espírito. Na nossa vida do dia a dia, se eu não prestar atenção, é facilmente alguém me dirige. Eu vou sempre ouvir um conselho daquele que eu achar que ele está sempre certo, eu não vou ponderar nada, entendeu? Se eu não prestar atenção, eu posso ser totalmente dirigido pela própria vida. Eu deixo a vida me levar e não eu levo a vida. Porque eu cedo, eu não resisto, eu não vou procurar saber se aquilo é certo ou errado, se aquilo é bom, se aquilo não é. Por isso que é o ceder e o resistir. Nós temos o nosso nível de compreensão e de perfeição, de conhecimento na escala espírita, né? E nesse nível é que a gente ou se reúne com boas companhias ou com más companhias. Nós oscilamos muito nesse campo, né? Uma hora eu estou com boa companhia, outra hora eu estou com má companhia. Não tem como, porque ainda nós temos as paixões que nos dominam, né? O ciúme, a raiva, sei lá, uma série de coisas, o orgulho, o egoísmo, tudo. E aí a gente oscila. E é nessa oscilação que eu posso seguir uma inspiração de um espírito brincalhão, zombeteiro, de má intenção, porque eu não percebi, porque eu estava realmente dominado pela raiva ou pelo ciúme. Então a gente oscila, por isso que não é uma fatalidade. É questão de ceder ou resistir. E é questão de nível de graduação de aperfeiçoamento do espírito. E aí, como é uma coisa moral, fatalidade não entra. A fatalidade está na coisa física, numa doença que eu escolhi vir, sei lá, qualquer coisa, um defeito físico, que seja. Entendeu? É físico. Eu não tenho como reverter. Eu posso melhorar ou eu posso amenizar, mas eu não posso reverter de um corpo complicado, tornar um corpo são, se for uma prova que eu escolhi. Mas eu posso amenizar, eu posso aceitar, eu posso tentar procurar meios de amenizar essa minha deficiência, com a ajuda de outras pessoas, é óbvio, né? Mas isso eu não posso mudar. Ter um corpo totalmente novo, sem nada, depois que eu reencarnar. Mas a moral eu posso, porque a moral é questão de escolha, questão de caminho. Certo? Fala, Rude, você que estava aí primeiro. A minha pergunta é complexa e ela reflete uma análise de vários anos ou décadas que eu fiz desse assunto e não consigo ver nem naqueles cadernos lá da Revista Espírita, nem na doutrina, um caminho claro. Eu vou levar para você um fato que uma pessoa me falou uma vez, que ela já tinha se casado e ela pertencia a uma família
que tinham a ocorrência de algumas doenças parecidas. Tinha uma tendência ao suicídio, isso aí acontecia de vez em quando, e ao mesmo tempo tinham outras doenças neurológicas ou psíquicas, um pouquinho neurológico, um pouquinho psíquica, que antigamente a gente talvez não soubesse identificar. Uma das coisas que acontecia é que algumas pessoas babavam, assim, elas tinham certos momentos que a pessoa ficava fora, não se sabia se era transe ou não, e ela babava. Então essa minha amiga tinha muito medo de quando ela se casou de ter filhos, porque ela eventualmente o filho dela poderia aparecer com uma daquelas doenças familiares lá, né? E então é isso. Existe alguns casos mencionados, assim, conhecidos no Espiritismo ou na doutrina, de uma tara familiar, de uma. Como é que você pode classificar? Eu nem sei como classificar isso, entendeu? São tendências, Ruth. São tendências que nós trazemos, entendeu? Tendências boas e tendências más. Tendências boas, muito boas, tendências más, muito más. Mas o que eu acho interessante é que quando você conhece ou você faz parte de uma família assim, você acaba conhecendo, porque você conhece a história, você conhece os seus antepassados, você conhece as doenças que eles tiveram, e pela ocorrência sistemática, né, você vê que é aquela família, quer dizer, mas aí não é uma pessoa, né? Quer dizer, o que eu acho interessante esse caso é que ali você tem uma família que teria Sim, uma deficiência genética. Então, antes de você vir para cá como espírito, você poderia ser questionado: você quer ir para aquele grupo ali? sem dúvida. A escolha é sua. Mas isso não está documentado no espiritismo, né? Não, tá? Porque você faz as suas escolhas. É o que é isso que eu estou falando. Antes de você reencarnar, você vai fazer todas as suas escolhas de provas. E a pessoa pode ter escolhido a vir para aquela família. Pode não. Escolheu. Se ela está naquela família, ela escolheu. Ninguém está no lugar errado. E E se ela uma Ninguém, coisa, quiser ninguém vai obsediar? vir, ninguém vai vir numa coisa, no lugar errado. e uma coisa, Se ela está lá, é porque ela escolheu. Se ela casou ali, é porque ela sabia daquilo. e uma coisa interessante que ocorreu nessa família é que, dentre alguns que tiveram problema, havia uma semelhança física muito grande, um Sim, negócio sim, incrível. sim. Por isso que está no físico. Não tá na moral. Está na parte física. Você só herda a parte física. A parte espiritual você não herda. A parte espiritual é a sua individualidade, é você. Você só pode herdar dos seus pais ou da família que seja a parte física, da matéria. A parte moral não tem como, porque cada um tem a sua bagagem. E uma das características físicas que acontecia com essas pessoas é que elas tinham um envelhecimento precoce. Pois é. Quer dizer, então, tem esses pontos aí. São todos esses pontos que são físicos e que podem ser e são fatalidades porque são herdados. E todo mundo se reuniu na mesma família. O motivo eu não posso dizer para você, mas se reuniram no mesmo grupo, porque cada um deve ter o seu. E a A ocorrência, sua. e a ocorrência de um outro fato que tinha era o suicídio também. Sim, Mas aí normalmente dava uma depressão, uma doença psicológica, tipo depressão, depressiva, e o suicídio vinha em seguida. sim. No- Bom, é isso. Obrigado. Rogério, Na 459, a expressão frequentemente são eles que vos dirigem. Esse dirigem é no sentido figurado, perfeito, Miriam? no sentido figurado, mas depende do própria pessoa de se deixar influenciar ou não.
Assim, dirigir no sentido que eu ouvi o comentário da nossa colega aí, de fatalidade, o espírito nos dirigir seria intervir ao longo que, né, tudo depende da vontade do espírito. Você falou agora há pouco, né? No Sim, caso, nós estamos falando sim, aqui do espírito encarnar. Então, ele não pode sim. propriamente dirigir o indivíduo. É uma pergunta que eu estou É o que eu estou falando para formulando para você. você. Depende de você ceder ou não. Por exemplo, se eu não tenho a capacidade, ou se naquele momento eu estou no momento de raiva, certo? E aí você sabe que em momentos de raiva, a raiva é uma coisa negativa. Todos nós temos. O espírito que está passando por ali ou está ali pode se aproveitar do momento de raiva e dar uma inspiração. Você, nesse momento de raiva, não está pensando direito, você acolhe aquela inspiração e faz e dá um tapa na cara do outro, Mas a certo? vontade foi do sujeito ainda, né? Ou A seja, o espírito vontade é não do sujeito, movimentou ele, não foi o né? espírito, foi a vontade Nesse dele, sentido. porque ele não resistiu, porque ele Perfeito. estava num momento de alterado, Perfeito, Miriam. Joia, obrigado. tá bom? Davi. Eliana? E se ele quiser obsediar, É outro departamento aí, Davi. Nós estamos falando de fatalidade, não de obsessão. aí ele fala assim, eu vou nascer naquela família porque eu vou querer destruir aquela família. Ninguém nasce para destruir o outro, certo? Ninguém nasce para. Não teria, por exemplo, um plano. Eu acredito, no meu entendimento, que o plano espiritual maior não ia deixar uma pessoa vir com esse plano, mas ela pode ter vindo naqueles planos com a intenção de se melhorar e não consegue. É que nem aquela pessoa que vem num ambiente bom, mas tem tendências ruins. Ela pode fazer uma série de coisas ruins para aquela família, porque se a família deixar, nós temos que colocar todos os pontos aí, entendeu? Não é assim tão fácil. Todo mundo, ele pode ter sido colocado lá, e quando ele é colocado lá, há uma aceitação de todos os membros da família. Um plano reencarnatório, há uma aceitação, não estou dizendo que isso é sempre, tá? Mas deveria haver uma aceitação. Eu aceito os meus pais me aceitam por um motivo ou outro. Toda a família. Só que a hora que a gente encarna, há o esquecimento, graças ao bom Deus. Mas as tendências também afloram. Elas não vão ficar suprimidas, elas têm que aflorar para que a gente possa melhorar. E aí, se eu vou criar uma série de fatos que destruam aquela família, a família tem que começar a prestar atenção nisso e não deixar que ele destrua. É sempre um trabalho em conjunto, não é um trabalho de um só. Agora, pode ser que a família não tenha capacidade, não tenha uma série de coisas para poder enfrentar um fulano desse. Eliana, Não, eu estou refletindo aqui, na passagem do Evangelho sobre os laços de família, né? Os laços de sangue e os laços espirituais. Eu acho que quando a gente tem essa tendência, como o colega disse, de nascer numa mesma família que apresente características comuns, é claro que você tem a parte genética, mas é o espírito quem comanda, né? Então, quer dizer, não apareceu essa genética do acaso, né? Você tem um laço espiritual aí com esse grupo que, de alguma forma, você vai atuar nessa genética para que eles tenham as mesmas características e possam ter as mesmas dores ou as mesmas recompensas ou se auxiliarem mutuamente. É, eu penso que a própria genética também ela não é 100%. E ela não é 100% justamente porque tem a influência da parte espiritual aí para comandar os sim. traços necessários para a evolução daquele grupo. Então, por isso que as coisas são engendradas, entendeu? Ele vai nascer.
numa família que dá a ele essa possibilidade, Exato, entendeu? exato. As Só, coisas não são assim desordenadas, não, elas são exato, muito bem encaixadas, exato. Só quis entendeu? observar porque às vezes você fala, ah, não, mas a família toda tem isso, né? Isso é genético? É, tem um componente genético, claro, né? Você não foge da genética dos seus pais. Dificilmente você, eu não sei, eu não sou bióloga, mas você não foge dessa genética, mas tem algum ponto ali que a genética não é 100%, que acho Não, que é justamente a atuação do espiritual necessária, não de fora. Não é que alguém vai atuar naquele corpo para poder. Não, não é isso. É alguma coisa do espírito que a gente não sabe ainda como é que funciona, né? Que influenciaria nessas cargas genéticas, né? A ponto de terem características parecidas em função da tarefa que devam desempenhar. sim. O grupo deve desempenhar a tarefa do grupo, a Sim, tarefa sim, individual, entendeu? Por isso sim. que é tudo muito bem engendrado. É. Agora, tem família que pode, vários membros da família podem ter problema e tem um que não tem problema nenhum, Isso, você tem a probabilidade maior, é claro, entendeu? mas você tem também o que não tem, e aí? Sim. Né? Porque, então, mas nesse caso deve estar tudo muito bem entrelaçado ali, para que Exatamente. cada um tem que ter um papel ali dentro. Exato, exato. Agora, como isso funciona na É, carga genética, eu não sei. é só quando a gente for reencarnar de novo que a gente vai ter ideia. Mas depois chegar aqui esquece, então fica complicado. Vai lá, Sim. Gabriel. Ah, só uma interpretação aí para tentar melhorar o que você está falando. Essa aula aí daria para seguir aí até meia-noite, 1 hora, né? A gente podia dizer que o espírito não dirige, mas ele orienta, tal qual um professor, tal qual um pai para um filho. É isso? Sim, E ele aí pode. a vontade do sujeito é que vai determinar o bem ou o mal que ele vai fazer daquilo, É isso aí. Ele vai né? ouvir aquilo para qual ele tem mais tendência, ou É, pelo momento que ele está passando. Ele ouve as inspirações. o espírito seria um mestre que está num outro estágio que está te orientando. Sim, Você está é que vai, inspirando, né? Ele vai inspirar. A palavra é inspirar. inspiração, porque orientar Uhum, você está dando direção, né? A inspiração é isso. outra coisa. Está fazendo uma sugestão, Uhum. e aí eu vou Agora, acatar ou não a sua sugestão. as provas, elas são determinadas, né? Não, você escolhe. Não? Hum? Não, você escolhe. Você Ah, mesmo é? escolhe as suas provas. Sim, Depois que você escolheu, não vira determinada? ela é irreversível. Ela é Ah, irreversível. tá. Uhum, A palavra é essa. As escolhas são irreversíveis. Entendeu? Porque hum, você fez um planejamento antes. Você realmente estudou lá. Ainda hoje nós estávamos num estudo que o fulano lá, ele queria estudar, queria pesquisar mais para que na próxima reencarnação ele pudesse fazer melhores escolhas. É a uhum, mesma coisa que acontece. A gente estuda, analisa as reencarnações anteriores, vai estudar no sentido de estudar mesmo, de adquirir conhecimento, para ter uhum, maior embasamento, que assim, da próxima reencarnação, então eu vou escolher uma coisa que eu posso dar conta e que vai trazer um benefício para mim no sentido de eu vou melhorar, é, é uma certo? escadinha, Então, né? Uhum, então aí você escolhe. uhum, E essa escolha, gente, deve ser extremamente complicada, não deve ser uma coisa simples, é, porque tudo tem que estar extremamente engendrado, não pode ser aleatório, não pode ser de qualquer forma, entendeu? Para que todo mundo dentro daquela família tenha o seu próprio papel, tanto no individual quanto no coletivo. Então, você imagina como deve ser esse planejamento. Não é uma coisa assim, vou lá e pronto, eu quero isso, aquilo, aquele outro. Não. Deve levar muito tempo para você não, construir esse planejamento. não é à toa que a gente fica 300 anos ou mais lá na erraticidade, né? Sim, sim. Uhum, Mesmo porque, num dos slides, que se você não tem capacidade nenhuma de fazer essa escolha pelo seu nível de evolução, aí sim, o plano espiritual
faz ali uma imposição, porque você precisa reencarnar para poder evoluir. Mas só se você não tem capacidade nenhuma. Agora, o que é essa capacidade? Não sei. É outra coisa que a gente não tem. Pode ser de que tipo de capacidade? Não sei. Uma pessoa, o espírito extremamente inferior que não sabe Aí nada, é não um sei. determinismo. Ô, Miriam, Não, é uma você imposição, mas ele ainda tem o livre-arbítrio de fazer de escolha enquanto reencarnado, entendeu? Ele não sei. tem capacidade para escolher as provas. Então, ou o corpo, ele bem fala, o corpo, né? Porque cada espírito, nós aqui, no nível que nós estamos, nós é que construímos o nosso corpo para a próxima reencarnação, porque nós já temos capacidade para isso. Tem espíritos que talvez não tenham, e não tem, como foi dito, então ele recebe um corpo X de acordo com o planejamento. Corpo, família, etc. De acordo com o planejamento. Isso é uma fatalidade, porque foi escolhido, mas ele escolheu, é uma fatalidade relativa, porque houve uma escolha para que seja assim. Quando ele reencarna, passa a ser uma fatalidade, porque ele não vai poder mudar os pais, não vai poder mudar o país que nasceu, etc. Certo? Mas ele ainda tem o livre-arbítrio de poder, através das provas que ele fez, seguir o caminho do bem. Então, o livre-arbítrio está sempre assim. Então, a fatalidade para as coisas físicas, sim. Para as coisas morais, não. Tudo bem? Isso está dentro da escolha de sexo também? Tudo, tudo, É, tudo, tudo. A escolha é você quem faz. É uma coisa, é óbvio, obrigado, Miriam. né, que você faz, como eu disse, você faz de acordo, se você tem a capacidade, acredito que a gente no nosso estágio talvez já tenhamos mais capacidade do que outros, você vai escolher aquilo que você pode dar conta. Porque se você também for escolher coisas que você não pode dar conta, o plano espiritual sugere. Mas se você quiser vir, vem. A escolha é sua. Depois aguenta. Entendeu? Chico, Opa, é rapidinho. São só duas coisas mais rápido. Quando a gente vê a questão 459, né, nos dirige, nós pensamos sempre nos espíritos que estão à nossa volta e, às vezes, esquecemos, aqui, nós encarnados também, que podemos influenciar nas pessoas. sim, Né? A mídia influencia, né? sim. Essas pessoas que têm esses no Instagram, né? Os influencers da vida, nós mesmos, às vezes, como expositores, vamos influenciar também, mas vai depender da pessoa, usar o bom senso e a razão para vencer, né? Outra coisa, quando falou a respeito da genética, nós temos predisposições no nosso DNA, geneticamente falando, daquilo que herdamos dos nossos pais. Porém, há coisas ali que só vão deflagrar, ou só vai se exteriorizar, e só vai acontecer uma doença, dependendo do nosso comportamento aqui. Por exemplo, uma pessoa que ela tem predisposição para pegar algum problema solar. Se eu não usar, né, vamos dizer assim, se eu não usar protetor ou qualquer coisa, eu tenho uma grande possibilidade de, né, pegar uma doença. Mas se eu tomo cuidado, faço tudo bonitinho, fica a coisa bem mais difícil. Por quê? Eu estou indo fazendo a coisa certa. Agora, tem pessoas que não, simplesmente eles vão fazendo, não está preocupado com a sua parte genética e ele vai abusando, até que chega um momento que aquilo aparece. Então, não é uma fatalidade. Está ali por justamente um planejamento que foi feito lá, juntamente até com essa família, muitas vezes, todos eles juntos, vamos reunir na mesa aqui, tomar um cafezinho, vamos planejar a nossa reencarnação em família, vamos, assim, tudo bem? Concordam, beleza. Então, não vem falar que é fatalidade quando tiver encarnado. Por aí, mais ou menos, a coisa. É só isso aí. Rudy? Com relação a esse negócio de planejamento de reencarnação, outro dia, dentro de um grupo, assim, bem
com muito conhecimento da doutrina, de filosofia espírita, etc., surgiu esse assunto, né? E uma pessoa que estava lá disse que estava se preparando para a próxima encarnação em função dos estudos que ela estava fazendo e do conhecimento que ela estava tendo na área médica de cura, porque ela tinha uma ideia de que esse segmento estaria se desenvolvendo muito atualmente, né? E aí a gente entrou naquele assunto das AMES, da Marlene Rossi, daquelas entidades médico-espíritas que recentemente foram desenvolvidas, né? E que dão muito preparo e muito apoio a muita gente, inclusive suprindo uma certa falta dos sistemas médicos que às vezes os governos não têm capacidade de trazer, né, para todo mundo. Então ela disse e ela acredita piamente nisso. Então ela está se preparando fisicamente não, mentalmente, com conhecimento nesta encarnação, para no futuro, quando chegar a próxima, ela já ter como é que se diz, um scriptzinho pronto. Eu achei muito interessante, e foi a primeira pessoa que me falou isso. Todos nós fazemos isso inconscientemente. Tem uns que têm o propósito um pouco mais esclarecido, né? Eu sempre falo que eu estou começando a estudar filosofia e quero continuar estudando filosofia quando eu passar dessa para outra. Entendeu? Que no momento eu acho que para mim faz muito bem. E isso tem todos nós estamos fazendo isso. Só que umas pessoas têm uma intenção um pouco mais definida e outras não. Entendeu? Porque o que eu faço aqui hoje é o que eu vou fazer no plano espiritual, não vai mudar nada. Eu vou continuar estudando porque eu gosto, me dedico, prefiro e tenho intenção de fazer isso para poder melhorar. E é isso que é. Entendeu? E aí, nesse sentido, ela tem razão, porque daí, se ela se prepara, porque um médico que alcança uma cura de alguma doença que não existia essa cura, então ele vai lá e descobre a cura, não é de uma encarnação só, são de 10 encarnações que ele vem se preparando para isso. Não tem como ser menos do que isso. Não tem. Ninguém faz uma cura da noite para o dia. Então, todos nós, de uma certa forma, estamos nesse caminho. Estamos sempre preparando o nosso futuro, que pode ser melhor ou pior, de acordo com as minhas escolhas e de acordo com aquilo que eu tenho intenção. Certo? Mas Tudo bem? Então, vamos ver se a gente caminha só um pouquinho, porque está quase no fim já. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Isso é uma pergunta, né? A fatalidade não existe senão na escolha feita pelo espírito ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Por isso que fala que as escolhas são irrevogáveis. Uma vez feita, não pode botar para trás. Isso aqui está lá em Platão, né, na escolha das provas, que o Kardec toma e leva para a Revista Espírita e depois traz para o Livro dos Espíritos. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, mas é escolha, tá? Ele que escolheu, que é a própria consequência da posição em que se encontra. É o meio que eu estou, o meio que eu nasci, etc. É a posição que eu tenho hoje, ela não é aleatória. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar a vontade. Ele pode vir, dar o apoio, sustentar, dar uma sugestão, mas ele não vai dizer para mim, faça isso ou faça aquilo. Um mau espírito, ou seja, inferior,
ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-la ou assustá-la, né? Ele vai, se eu estou assustada, se eu estou com raiva, ele vem ali e ainda bota lenha na fogueira para ficar ainda mais com raiva. Mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Ele tem ainda o poder de resistir ou de ceder, embora ele tenha a influência negativa. Conforme o gênero de provas escolhido pelo espírito, acha-se o homem exposto a certas vicissitudes. Certo? Ele vai escolher uma prova e dentro dessa prova ele vai passar por determinadas vicissitudes. Em consequência dessas mesmas vicissitudes, ele é submetido ao arrastamento aos quais deve subtrair-se. Aquele que comete um crime não é fatalmente levado a cometê-lo. Escolher um caminho de luta que a isso pode excitá-lo. Ninguém vem aqui para matar o outro, mas eu posso escolher, por um motivo ou outro, se eu tiver uma tendência ali, ó, se ceder à tentação. É pela fraqueza de sua vontade. Assim, o livre-arbítrio existe para o espírito no estado errante, na escolha que faz das provas a que se deve submeter. E existe na condição de encarnado nos atos da vida corpórea. Só o instante da morte é fatal, porque o gênero de morte é ainda uma consequência da natureza das provas escolhidas. Então, nós, quando escolhemos as provas, nós basicamente também estamos escolhendo a maneira como a gente quer morrer. Certo? Tudo bem? Algum outro comentário? Sugestão? Acho que escolher prova é igual quando a gente quer um emprego desesperadamente, né? Você pode trabalhar das 7 às 10? Posso. Pode fazer hora extra? Posso. Pode. Aí, 2 meses depois, a gente começa a reclamar. Acho que as coisas lá são mais ou menos assim. Sim, Essas provas por quem a pessoa ela escolheu, ela pode passar. Pode acontecer aparecer em criança ou em adolescência, no caso de tumor. Isso é uma espécie também de escolha também. Passar sim, por uma situação, já começar na criança, na adolescência, aparecer de repente algumas dessas fatalidades sim, sim, ligadas a doenças. sim. Não precisa ser na fase adulta, pode ser desde o início. É. Depende depende do objetivo do espírito. O que ele quer passar para poder melhorar, entendeu? Como fala mesmo, para alavancar a sua própria evolução. Mas aí a família está tudo inserida também no contexto, Sim, né? está tudo inserido no contexto. Também vai depender da família aceitar ou não, de se revoltar. Poxa, meu nenenzinho tem com isso, tem aquilo. Eu aceito ou eu me revolto. Tem uma série É, de coisas aí no meio. Por isso que é sempre o ceder ou o resistir. não é fácil. Não é Obrigada. fácil, não é fácil. Não é fácil, Miriam. É trabalhoso, né? Trabalhoso. Nossa, Então, tem que levar muita coisa em consideração. e como? E o poder Ok. da oração? Também, também, o poder da oração. A oração é para tudo, né, Davi? Para Sim, para a gente poder resistir, tem que ter muita oração também. Muita oração. que muda, né? Sim, a oração muda você É, orando, porque você vai percebendo que ela tem poder, é, né? Desde que ela seja bem feita. um grupo também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Só não muda aquilo que é físico. A moral você pode mudar, porque é questão de escolha. Agora, a parte física, não.
William, então, será que nós podemos entender que o livre-arbítrio fica circunscrito à capacidade que nós temos de superação das tendências? Basicamente é isso. E quanto mais aprimorado, elevado, enfim, maiores conhecimentos eu tiver, isso vai facilitar no discernimento das escolhas, Sim, né? De como conviver, né? sim. Mas basicamente é isso, né? O livre-arbítrio é condicionado à sua perfeição moral. É isso aí. Então, a escolha é nossa, a decisão é nossa. Sempre. O Agora, o difícil é superar as tendências. E sim, esse é o grande problema, né? sim. Você está Mas, sempre esbarrando, né? Será que é tendência? Será que é má vontade? pois é, pois é. Tá A bom. escolha é sempre nossa. Só que eu posso escolher e me deixar ser dirigida. Entendeu? Porque eu não quero pensar, porque eu não quero fazer esforço nenhum. Não quero. Claro. Entendeu? Mas é uma escolha. É sempre uma escolha. Qualquer coisa é sempre uma escolha. A dificuldade é fazer a melhor escolha, né? Sim, Às vezes nos agrada, mas às vezes elas, aí, elas são conflitantes, né? aí E o você mais vai. legal disso tudo, Paulo, é que a gente pode escolher errado. Ah, sim, claro. O mais interessante é isso. É Tá- assim, a lei não proíbe você de escolher errado. Não, é, Por quê? Porque para o espírito, até a escolha, entre aspas, errada, é certa. ele é Porque aprendizado. ele tá aproveitando como experiência para o progresso aprimoramento. dele. Nada está perdido. Não, com certeza. É só questão de prioridades, né? Sim, Você só sim, tem que, você só tem que engolir o choro toda hora. sim. Exato. Engolir o choro toda hora. Agora, Acelerar, não. tem que prestar atenção se você está fazendo muitas escolhas erradas. E aí você fala, opa, alguma Exato. coisa está errada. Eu Exato, preciso exato, verificar para ver o que está acontecendo, entendeu? exato. Aí muda de rumo. É para treinar inteligência. E muita gente também, muita coisa que você acha que escolheu errado porque você está encarnado e você tem o esquecimento do passado, de repente, quando você desencarna, você fala, nossa, mas eu escolhi exatamente o que eu precisava, É, né? Então, quer dizer, é sim, tudo muito relativo, sim, porque a gente escolhe de acordo com a nossa consciência, né? E de acordo com a nossa condição de moral e intelectual. Sim, Né? Então, quer dizer, você pode escolher certo, você pode escolher errado, você pode deixar para frente, você pode fazer o que você quiser, é sempre né? escolha. É Sempre sempre escolha. escolha e É é sempre sempre escolha. experiência que vai ser levado, nada está perdido. Isso é o mais lindo, né? Em vez de dar aquele Sim, desespero de tipo, escolhi errado, peraí, mas tudo bem, escolhi errado, mas eu aprendi certo, sim. Você né? viu por alguma coisa, né? Só Sim, perda de sim, tempo, né? sim, De sim, tempo entre aspas, né? exato. Poderia Também ter... tem essa. é a misericórdia e justiça divina, né? É muito lindo Sim, isso. sim. Sim, Tá bom. é isso aí. A ideia que eu Rogério acho. quer falar. Fala, Rogério. Assim, obrigado. Foi ótimo as suas considerações e muito oportunas, na verdade, como sempre. Você é minha mentora agora, minha mentora number one do Neto. É uma tarefa grande, se esforce bastante. Voltando para o tema, Vou a ficar minha muito visão é preocupado, que sabia? nós, Extremamente. nós, a minha visão é que nós escolhemos o gênero de prova. Você nos apresenta o gênero de prova. Tudo mais são processos que ainda nós não conhecemos. Esta é a minha visão. E que as provas são de caráter moral, né? Então, as doenças, os processos que enfrentamos, esses são os percursos, os mecanismos, as ferramentas para suportarmos, enfrentarmos as provas às quais nós escolhemos. Mas não são fatalidades, as doenças não são fatalidades.
E fechando esse pensamento, família são os indivíduos que têm provas afins, que se Exato. complementam, que se conversam, né? Por afinidade. Então, esse negócio de escolher papai, mamãe, filhinho, reencarnar, na minha visão apenas, respeitando todas as demais, eu não encontrei no Pentateuco Espírita, né? Então, fica difícil eu concordar com essa ideia. No entanto, Mas, no entanto, Kardec fala que nós temos eu não sei se é a palavra tendência ainda, acho que não é essa palavra, mas enfim, de reencarnar sempre no mesmo grupo familiar. Não é uma coisa taxativa, mas ele fala isso. Você pode ter a tal da ovelha negra, que pode vir de um grupo que não tem nada a ver com esse grupo aqui, por um processo de também evolução. Mas ele fala, é bem possível e é mais fácil todo mundo estar sempre encarnando, sempre no mesmo grupo familiar. Até que esse grupo se resolva, e aí você... Mas o grupo familiar, se não se resolver, tem que se resolver, né? isso, então, poderíamos dizer, a minha última colocação, assim, é uma possibilidade, mas não é uma fatalidade, né? Porque se eu lhe causo mal, Miriam, na mesma família, você supera, vai embora e avança na senda do progresso, você vai ter que reencarnar comigo para me aturar de novo, para me reparar o quê? E Você por que não tem não? mais, né? E por Segue, que você não? já foi, você está em outro mundo, em outro planeta, a vida está seguindo, quer dizer, eu vou ter que encarnar com alguém, para essa minha visão, naturalmente, ao qual eu tenho que reparar de alguma maneira aquilo que eu fiz aquele outro meu familiar lá, né? É nesse sentido. Kardec nunca falou que esse grupo familiar é de 5 pessoas, ou de 3 pessoas, ou de Sim. 4 pessoas. Ele A pode ser humanidade. imensamente grande, E também não podemos, né? também a gente não pode esquecer que o reparar, você não decide estar perto das pessoas só para reparar os seus erros, mas para ajudá-las também Claro. a superar os dela. Então, quer Sim. dizer, de Ah, repente, sim. a Sim. sua parte está reparada, mas Mas a dela não. é por amor que você vai Por reencarnar na mesma. caridade, né, Li? Exato, Sim. Li, exato. Então aí é que a gente vê que está tudo ligado, porque senão era assim, eu já reparei, né? Tchau e benção, eu vou embora. Tá tudo certo, né? Mas, Eu vou embora, vou seguir Eu minha nem ter uma quero vida. ficar moleza? perto, né? Sim. Não dá para O, ter uma moleza? o Em amor vez ficou de tomar- longe. Gente, um de Esse que cada o vez, Rogério um de cada vez. atrelou a Miriam pode evoluir 1000 vezes. O Rogério vai estar atrás dela. Peraí que eu vou. É mentora dele, agora vai. Escuta, gente, vamos falar sério. E é compulsório. Tem Viu? tem outra coisa que o Kardec fala, está no A livro Leti do quer Espírita e falar. está na revista Espírita também. Se você faz uma coisa ruim, se você prejudica uma única pessoa, você repara só com ela. Mas se esse ato ruim seu prejudicar milhões de pessoas, você vai responder a cada uma individualmente, Nossa, Naturalmente. né? Então, olha o tamanho dessa família. Naturalmente. A Tá? única questão é que se a gente voltar com a família com esse entendimento material, quando eu desencarno, eu vou encontrar com qual das minhas mães, né? Das inúmeras existências. Olha que confusão que dá, com quantos dos meus filhos. Então, essa é uma ideia mais de constituição do mundo físico, né? Mas é muito complexo falar sobre isso. E André Luiz, nenhum Eu dos seus posso livros, Mas ele não é doutrina comenta. espírita. A Leti Oi? quer falar. Aí não Eu é quero doutrina falar. espírita. Gente, espera um pouquinho só. A Arlete levantou a mão, depois você fala, Sidney. Tá bom? Então, o meu é só uma colocação aqui, porque eu ouvi dizer aí aturar, né, a pessoa. Então, tem uma historinha muito que a gente não pode deixar de lado, né? É do Richard Simonetti. Ele diz assim, que a dona Eufrausina era casada com o seu Gumercindo. E ela era uma espírita, né? Então ela procurava entrar, fazer tudo certinho. Porque ela disse que na outra vida eu não quero voltar com o Gumercindo. Então ela procurava ser uma boa esposa, né? Tudo. Mas aí ela desencarnou.
E chegou lá o mentor e falou: oi, Fraudzina, você foi uma boa esposa, uma boa mãe, né? Uma boa espírita. Ah, sim, ela falava. Fiz tudo só para não ter que voltar novamente lá a vida com o Gumercino, né? Aí ele falou assim, mas por quê, né? Para não aturar, né, o Gumercino novamente. Aí, então, teu Fraudzina, esse foi teu erro, porque você não tinha que aturar o Gumercino, você estava lá para amar, né, desenvolver o amor. Então é isso, né? Que muitas vezes a gente acha que estar numa família é para a gente aturar a pessoa, resgatar alguma coisa, né? Mas nem sempre. Às vezes é desenvolver o amor mesmo, né? Porque quando a gente desenvolve o amor, não tem mais aquela aversão, né? A gente se tornou assim num elo fraterno. Então a gente vai até querer voltar na outra vida com a pessoa, se a gente desenvolvesse esse amor que a gente tem que desenvolver. Não é isso, Miriam? Sim. Então estamos nesse caminho mesmo. Porque isso que é amai-vos e instruí-vos. Né? Que Jesus fala lá no capítulo Cristo Consolador. Fala, Sidney. Não, só com relação a reencarnações, né? Rogério, não é porque eu não concordo com algumas coisas que possa estar em algum desses livros que eu não vou reconhecer algumas outras, tá? Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Ele coloca que os espíritos que não têm condições de tomar decisões, né? Eles entram num processo de produção natural, reencarnação natural, né? Tem um processo natural de reencarnações. São espíritos que não conseguem desenvolver a sua programação encarnatória, como Sim, você porque colocou. ela é imposta, como eu disse Ela, antes, né? É compulsória isso, ou imposta. ela é compulsória. Não era isso, era só para lembrar isso, porque nem sempre a gente tem consciência daquilo que a gente está precisando aprender, né? Sim, Então, a dor, ela é necessária. Ela é parte inerente do ser no seu crescimento e desenvolvimento. Sofrimento, ele é opcional. Fala Você, desafios, Sidney. A dor é muito triste. Não, fala é, desafios. Você ultrapassa seus desafios. Eu acho que dor é muito forte. Não, então, eu não é, sinto dor. São desafios que eu ultrapasso. Fica mais é, leve. eu de vez em quando umas caneladas dói para burro, mas Dói, tudo bem. né? Ai, que Desafio é forte. desafio Ai, doído. dói mesmo. Ah, Então era isso. Era só para fazer esse comentário com relação à possibilidade de que esses seres que não têm tamanha condição de sim, desenvolver a sua existe. própria, Sim. né? Sim. Vem num A processo gente, natural. pelo que eu leio do Kardec, nós, na escolha das provas, nós nunca estamos sozinhos. Tem sempre um grupo ali de espíritos auxiliando, aconselhando, discutindo, mas a palavra final é nossa, entendeu? É Porque isso aí. todos nós temos uma capacidade X de fazer escolha, mas precisamos ainda de alguém que fique ali do lado e fale, ó, vai devagar, tá bom? Não vai dar para você fazer tudo isso. Não, mas eu quero fazer tudo isso. Bom, tá bom, então vai, depois Tá bom, aguenta, então vai. entendeu? Só fazer uma provocação ao Rogério, eu espero que a doutrina um dia possa ser superada, viu, Rogério? Que a gente tenha condições de aprender algo mais além do que só a doutrina. Com Vamos, sim. certeza, com Gente, certeza, vamos. com Tá, certeza. vamos por jantar? causa do horário avançado, Vamos vamos jantar? Estou encerrar. com Tudo fome. bem, Ruth? Tá Oi? bom? Tudo Tá, bem, Ruth? Está Ah, muito tarde já, tudo bem? não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, tá bom. tá bom, gente, antes de mais nada,
Não esqueça do café filosófico do sábado, que vai ser muito bom, no dia 5, às 10h30. Vai ser muito legal, tá bom? Se vocês puderem participar, participem. O Vai ser link já muito foi interessante. mandado? Não, a Fernanda vai mandar amanhã. Link não. Amanhã, É o link. Fernanda vai mandar amanhã com as informações certas, tá bom? Mas, realmente, se puderem, participe, porque vai ser muito bom. Vai ganhar um bolinho. O Edson que está aqui, conhece o palestrante, então ele falou para mim que vai ser muito bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, gente, boas férias, tá? Ou até sábado. Obrigada pela noite, obrigado a todos vocês. Boa noite. Boas férias. Boas Tchau a férias. Um abraço, Tchau, tchau. boas férias, até sábado. Um Obrigado, abraço, obrigado. Iris. Saudade de você. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigadão. Obrigada, boa Obrigado. noite. Que Beijo. possamos ficar na paz de Jesus. Um abraço e Obrigado. boa semana a todos. Tchau.